Então aqui está a muda que a gente vai usar no nosso vídeo de hoje, ok? É uma muda de manga espada na Cardio em 5 meses. O que eu fiz agora há pouco aqui, tá? Peguei um pouco de cal da bordaleza, passei nas folhas para limpar, purificar, para evitar que essa planta possa ter algum tipo de doença. A gente pode também passar uma mistura de água com mais ou menos 5% de cloro, que vai fazer o mesmo efeito. Lembrando que o objetivo é assegurar o máximo possível as chances que a gente tem de conseguir um bom resultado, tá bom? Então agora a gente vai para o nosso vídeo de hoje, que tá muito legal. Já aproveita, deixa o seu likeão para não esquecer. Então aqui tá o galinho que a gente vai usar no nosso enxerto de hoje, gente. É daquela manga espetacular que eu já falei com vocês. Eu queria muito conseguir os galhos e conseguir. E claro, vou fazer de tudo para tentar conseguir esse enxerto aqui, tá? Vou começar a retirar essas folhas aqui, mas vou deixar pelo menos uns 4 pedacinhos. Por quê? Lembrando mais uma vez, já falei em outros vídeos aqui, desse garfinho tão pouco fino e não tá com a gema apical muito desenvolvida não. Para você que não sabe, quando a gente deixa uns pedacinhos de folhas como esse que vocês estão vendo aqui, a brotação demora um pouquinho mais para surgir, mas eu não estou muito preocupado com rapidez em brotação não. O que eu quero é conseguir ter um enxerto dessa manga sensacional. Agora a gente vai colocar perto só para ver que a bitola é mais ou menos parecida, tá bom? Vou fazer um corte aqui, decepando totalmente a copa do porta-enxerto, nesse ponto que vocês estão vendo aqui, tá? Deixando essas folhas, como eu sempre digo, para ajudar a puxar a seiva de baixo para cima, para dar mais força para esse enxerto aqui, tá? Relembrando também que essas folhas vão ajudar esse porta-enxerto a continuar se alimentando, melhorando as chances de pegamento, ok? Só para registrar, esse enxerto está sendo feito na lua crescente para cheia. Então, para você que está começando agora, a gente vai fazer a nossa famosa cunha, tá? Vou deixar esse garfinho aqui com mais ou menos uns 15 centímetros. Pode ficar com 12, pode ficar com 17, isso não tem muito problema não, tá? O importante é o quê? Isso aqui, ó, faca limpinha, esterilizada. Vou fazer um corte aqui de mais ou menos uns 5 centímetros, porque, olha só, como esse garfinho não está muito grosso, como vocês podem ver aqui, tá? Com essa cunha um pouco mais alongada, eu consigo aumentar a área de contato, de enxerto e porta-enxerto, e com isso também aumentar a chance de pegamento. Mais uma vez mostrando aqui como é que está o nosso porta-enxerto aqui, né? Não está muito grosso não, olha só, mais ou menos uns 5 milímetros. Vamos fazer então a nossa cunha aqui. A gente começa deslizando a faca lentamente, né, com aquele cuidado para não cortar o dedo e não estragar também aqui o nosso garfinho, o nosso enxerto, né? Não vou perder muito tempo, isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Já vou voltar com essa cunha pronta para a gente ver como que vai ficar esse nosso trabalho aqui. E nesse momento eu convido você que aparece pela primeira vez aqui a se inscrever no canal. Você não vai pagar nada por isso e vai poder acompanhar os nossos vídeos semanais sempre com esses temas aqui e sobretudo sempre com a verdade, tá bom? E com conteúdo útil, né? Não estou aqui para fazer simplesmente espetáculo não, tá? É trazer conteúdo útil e verdadeiro para quem está acompanhando o nosso trabalho aqui. Então agora mostrando a nossa cunha um pouco mais alongada, como eu falei, bem plana, bem certinha, é assim que tem que ficar. Vamos medir aqui agora para ver a profundidade do corte que a gente vai fazer, para que ele fique exatamente do mesmo tamanho da nossa cunha, nem mais nem menos, né? A gente deve procurar fazer um corte bem no centro também do nosso porta-enxerto, né? Com a nossa faquinha limpinha, mais uma vez. Vamos introduzir aqui agora o nosso garfo, né? Acertar direitinho e fazer a amarração. Lembrando, mais uma vez, para quem está começando agora, a amarração sempre de baixo para cima, para que a gente faça uma boa vedação. Vou adiantar um pouquinho também nesse ponto aqui, para a gente não perder muito tempo. O pessoal já está cansado de ver a gente fazer a amarração aqui, ok? Agora, se esqueceu de dar o seu like, aproveita e deixa agora, tá? Nesse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, procurem caprichar na vedação, tá? É aqui que a água pode entrar, pode acabar atrapalhando, né, o pegamento da sua enxertia, ok? Vamos acelerar um pouco mais para encurtar o nosso vídeo. E nesse trabalho a gente vai ver o desenvolvimento do nosso enxerto nas primeiras 3 semanas após o pegamento. Agora é fazer a proteção com saquinho plástico. Todo mundo sabe que é extremamente importante para o nosso galinho, para o nosso garfinho não se desidratar e acabar morrendo antes da hora, né? Fazer a amarração aqui embaixo, eu sempre digo para vocês que eu gosto de apertar um pouquinho, né? Não a ponto de estrangular aqui o nosso porta-enxerto,
mas o suficiente para que não vaze nenhuma umidade, para que não entre ar também, tá? Isso não atrapalha o pegamento. Agora é acompanhar o desenvolvimento. Então agora, depois de 60 dias, como foi feito numa época fria, deixei essas folhinhas, a brotação tá pequena, mas está bonita, tá? Aqui está a nossa muda no saquinho plástico, mostrando para vocês mais uma vez aqui. Então a gente vai retirar o saquinho um pouquinho mais à frente. Agora já com 67 dias, portanto uma semana depois do primeiro resultado, a gente vai retirar o nosso saquinho plástico aqui. Vamos acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Vejam como já está bem bonito o nosso enxerto. Nesse momento a gente já pode retirar o saquinho, tá? Não precisa mais se preocupar. A muda deve continuar na sombra ainda. Olha como está bonita aqui a nossa muda, ok? Então a gente vai voltar agora com mais uma semana depois para finalizar o nosso vídeo. E depois de 74 dias a gente já tem esse incrível resultado que vocês estão vendo aqui, dando um close no local da enxertia para que não haja nenhuma dúvida. Enfim, conseguir ter mais uma manga, aquela manga que eu tanto queria. Você também pode conseguir isso facilmente. Aqui, né, aqueles pedacinhos de folhas que eu havia deixado e com certeza funcionaram muito bem. Então lembrando mais uma vez, chegou até aqui, não é inscrito, aproveita, se inscreva agora, você vai ajudar a fortalecer o canal e não vai pagar nada por isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Faça, que será um prazer tentar responder. Mais uma vez, irmão, muito obrigado a todos e fiquem com Deus.